Salve nação, bom dia, seja bem-vindo ao nosso canal ASR Fla. Eu tô aqui com o News Esporte e os integrantes Tirone, Mauro César, Arnaldo e Casagrande vão comentar, analisar tudo que rolou naquele jogo de ontem. Flamengo 1, Racing 0, já é uma vantagem, ajuda de vamos obrigar eles a vir pra cima, não ficar lá atrás como foi o jogo de Mas enfim, crédito de imagem link abaixo. Mas antes, se inscreva no nosso canal ASR Fla, ative o sininho logo abaixo e já chega dando aquele like, porque ajuda demais. Bora lá pro vídeo. Mauro, você esteve no Maracanã, então queria começar com você sobre as suas... Cheiro da grama. Cheiro da grama, considerações gerais sobre a vitória mínima do Flamengo por 1-0. Primeiro, ontem eu lembrei de vocês, uma coisa que o Arnaldo fala muito, você também fala, Tirone, vocês estão sempre lá no Morumbi, da questão da diferença do que a rede social fala, do que as pessoas que veem pela televisão falam e o estádio, né? Primeira coisa que eu vi depois, na live que eu fiz depois do jogo, foi: a torcida não apoiou. Porra, a torcida apoiou pra cacete. O tempo todo. O tempo todo. Nunca, pra mim, a torcida de nenhum time vai ser como era no passado. Isso aí acabou. Acabou. Eu sou velho, então, assim, eu tive a sorte de conhecer um outro Maracanã, outro Morumbi, o verdadeiro Maracanã, não aquela coisa que puseram lá na Copa do Mundo, né? Mas dentro da realidade do que é um estádio de futebol hoje, com os ingressos mais caros e tudo, essa elitização, sem a geral, sem o povão de verdade, né? Foi um jogo que a torcida apoiou muito, entendeu o jogo. O torcedor do Flamengo entendeu o jogo. Se teve vaia, foi de meia dúzia de otários, porque o cara que paga um ingresso caro e vaia num jogo desse, o time lutando, não tem outra palavra mais suave do que essa para definir, é um bobão. E foi um jogo difícil, como sempre são, ou quase sempre, jogos assim. Olha, até o 5-0 do Flamengo na semifinal, o jogo de volta da Libertadores de 2019, primeiro tempo foi 1-0 com gol no final. No segundo, o Flamengo desbloqueou de vez a defesa do Grêmio e goleou. Não é fácil. Só que as pessoas criam uma expectativa muito errada por conta dessa empáfia de parte da torcida, até da mídia, de achar porque os times brasileiros têm dinheiro que sempre vai ser fácil. O Flamengo e o Palmeiras têm dinheiro já há um tempão, mas o Palmeiras não chega na final desde 2021 e o Flamengo desde 2022. O Palmeiras nos 3 últimos anos ficou pelo caminho e o Flamengo foi eliminado pateticamente nos 2 últimos. Então é óbvio que seria difícil, né? Também é evidente que a diferença técnica é grande entre as equipes e que o Racing se superaria, como está fazendo desde o ano passado, quando ganhou o Sul-Americano. É um time que se mobiliza de uma forma absurda para esses jogos, erra muito pouco, os jogadores se entregam, os jogadores vão em todas as bolas, como se fosse a última, e torna tudo mais difícil, né? Me surpreendeu a postura do time argentino no começo, porque normalmente o Racing fora de casa não faz essa pressão alta. O que eu entendi? O Gustavo Costas, obviamente, viu o jogo do Estudiantes e viu que o Flamengo em 8 minutos venceu por 2-0. E aos 19 o Pedro fez uma grande jogada e perdeu um gol incrível. Ou seja, ele poderia estar eliminado no primeiro tempo, o Estudiantes. Então ele tentou pressionar, manteve o Flamengo fora da sua área mais tempo, ainda assim dava espaço para o Flamengo sair em transição e conseguiu passar por aquela fase inicial do jogo que ele não queria tomar a pressão absurda que o Estudiantes sofreu. Eu acho que o jogo de ontem diz muito sobre o primeiro tempo contra o Estudiantes, que não que é um time inferior ao do Racing, mas não é tão inferior assim. Pelo contrário, até tecnicamente não tem uma diferença muito grande, alguns setores até o time melhor. E o Flamengo conseguiu fazer um primeiro tempo muito bom naquela ocasião. O jogo foi bom, especialmente a primeira etapa, mas teve chance de golear, não goleou, acabou sendo 2-1, ficou uma sensação esquisita. Agora ontem, acho que o time lutou até o final para fazer o gol, as mexidas do Felipe foram ótimas, funcionaram muito bem, até o Bruno Henrique perdeu o gol, a presença dele com o Lino, com o Plata, tornou o ataque muito mais agressivo, teve coragem porque tirou o Pedro, que não estava bem, e teve uma pancada na mão, né? E o Arrascaeta, que não fazia um grande jogo, e deixou o Carrascal, que foi melhor em campo, o tempo todo melhor em campo. Essa aí foi uma defesaça do Cambeses, que é um goleiro que o Racing contratou justamente pro lugar do Arias, que agora é reserva, né? 10 anos mais velho, ele já tem 28 anos, é o goleiro que está assim, no ponto, né? Sendo convocado para a seleção argentina, esteve agora nessa última data FIFA em campo contra Porto Rico pela equipe campeã do mundo. Esse gol do Lino foi anulado por um detalhezinho, o Lino entrou bem no jogo, né? E o Flamengo venceu um jogo difícil, levou uma vantagem, agora tem uma situação que ele vai passar por uma dificuldade grande do cilindro, mas o Racing vai ter que fazer uma coisa que não é exatamente o que ele gostaria, ter que sair para o ataque. Se ele empata o jogo, ele pode especular de uma outra forma, aí vai ter que atacar, vai ter que agredir, e se o Flamengo não fizer uma atuação patética como a que fez na La Plata, se jogar futebol,
ele tem uma chance, acho que boa, de se classificar, porque ele pode até perder, que tem pênaltis. Então entra numa vantagem. Agora, esperar moleza numa semifinal de Libertadores é uma coisa de louco, né? Não tem moleza. Mesmo quando há uma diferença técnica, as equipes crescem. Se você olhar no ano passado, outro exemplo, o Botafogo goleia o Peñarol, mas o primeiro gol custa sair. O Peñarol leva perigo para o Botafogo. Aí, de repente, o Peñarol entra em pânico e o Botafogo aproveita e enfia logo um caminhão de gols e classifica-se no jogo de ida, praticamente. Mas ontem não foi assim. Se o gol sai mais cedo, no primeiro tempo, que o Flamengo teve algumas boas chances, talvez a partida seguisse um outro rumo. Mas não saiu e acabou acontecendo até com uma dose de sorte, com a bola resvalando aí no rumo. E foi justo que o Carrascal fosse o autor do gol pela ótima atuação que ele teve. Está justificando os 12 milhões de euros. Eu achei caríssimo quando contratado, mas de fato ele está justificando. Muito bem, ele arrombou a porta do time para jogar, né? O técnico teve que tirar. No caso, tirou o Lino para que ele jogasse e não tinha outro jeito. Ele tinha que começar jogando e está entrando sempre muito bem. Só achei que ele foi mal nessa bola, que o Arrascaeta ajeitou para ele, podia ter batido no alto. Aí acabou batendo baixo e o Cambeses, muito bem, fez a defesa. Eu achei o jogo muito bom, muito legal, tenso, nervoso, com atmosfera, duas torcidas, a torcida argentina apoiando, a torcida do Flamengo apoiando também. A arbitragem sem faltinha, o lance que você citou aí no intervalo, a bola estava parada quando o Sousa cabeceia, ele dá uma cotovelada no Carrascal, o árbitro apitou antes da conclusão da jogada, no estádio na hora a gente percebeu que o lance estava parado já, aí está a jogada, ele dá uma cotovelada no Carrascal e ele consegue cabecear, e a jogada é parada na hora, não teve nem VAR, e na conclusão, antes da conclusão, ele já tinha apitado e não tem muito o que discutir aí, né? A não ser que a gente queira arrumar mais uma discussão de arbitragem. Não, a arbitragem que foi boa, eu acho que não teve polêmica. O VAR corretamente anulou um gol que estava impedido, né? E a pressão dos jogadores do Racing na arbitragem era esperada, e lá vai ser mais ainda, né? Porque muita gente hoje pressiona a arbitragem. Só o Felipe Luiz que não pode falar nada, senão ele cai no julgamento de parte da mídia, né? A galera resolve julgar. Espero que o Felipe Luiz seja o santo no inferno, para dizer o mínimo. Agora, talvez o Flamengo vá precisar mais do Bruno Henrique, não é isso, Arnaldo? A informação agora do nosso companheiro Vene Casagrande é que os exames no Pedro apontaram a fratura no antebraço e estava nitidamente sem condição depois que tomou o choque no braço. É o antebraço, não é a mão, parecia que era a mão, mas é o antebraço. E a previsão é de que ele fique com o local imobilizado de 3 a 4 semanas. Não existe ainda uma informação sobre quantos jogos ele perderia, se ele poderia jogar com o local imobilizado a partir de tal momento, para o jogo da volta, por exemplo. Isso ainda não é uma certeza, também tem que ver a imobilização, se ela é permitida, né, dependendo da situação. Então, é uma fratura no antebraço, lamentável por momentos que ele vinha jogando, e que me chamou a atenção também foi a entrevista profundamente infeliz do Bruno Henrique depois do jogo. O companheiro sai para o hospital, ele vem, agora está na reserva e fala que não quer jogar mais de 9. Então, se não puder jogar na volta aqui, entre o Plata, né? Então, sei lá, faça outra coisa, porque o senhor Bruno Henrique dá uma entrevista depois do jogo, vitória naquele jeito suada, em que ele entrou bem, mas ele perde o gol cara a cara. Sim. Que o Carrascal faz. O Carrascal meteu ele na cara do gol. Ele perdeu o gol. E o Carrascal fez um rebote e eu fico até irritado. Porque olha o que passou o Bruno Henrique esse ano, e agora eu tenho uma questão, né? O Pedro vinha muito bem e tem uma fratura no antebraço. Vamos ver como é que o Departamento Médico do Flamengo consegue solucionar a questão para que ele possa jogar o mais rápido possível, né? Numa temporada que ainda tem muita coisa para acontecer. Deixei claro para o Felipe que eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de 9. Temos o melhor centroavante do Brasil, o centroavante da seleção brasileira, e o Pedro está super bem. O Felipe entendeu também que é o momento para o Pedro. Foi o que disse o Bruno Henrique, Casão. Eu acho assim, foi um jogo difícil, como seria mesmo uma semifinal de Libertadores. Eu acho que o time do Racing, o melhor time argentino nas Copas continentais já há um bom tempo. É uma equipe difícil de se jogar contra, é uma equipe difícil de ser batida. E se o adversário entrar um pouco sem foco, o Racing marca a pressão, vai para cima, ataca, agride. É um time que agride. A agressão tática, que eu quero dizer, marca agredindo,
O time do Racing marca tirando espaço, marca o time adversário, chega junto, agride na marcação e agride para atacar. Uma equipe rápida que faz muita ligação direta, mas faz por instinto tático, né? Não se sente acuado, não tem o que fazer e dá um chutão para frente. Não, é um instinto tático, principalmente quando joga fora, para usar a velocidade do adversário. O primeiro tempo foi duríssimo. O Racing teve 2 chances de gol também, com uma bela defesa do Rossi. Numa delas, o Flamengo teve a chance do Pedro, que o Pedro ali foi excepcional, foi espetacular. O Pedro tem várias alternativas de finalização, né? O adversário, quem está marcando o Pedro, ou quem está ao redor do Pedro, tem que ficar o máximo de possível atento, porque ele inventa um tipo de finalização, como ele fez naquela virada. Não foi muito uma virada, ele se jogou e deu um tapa do jeito que dava e quase fez um gol. Ele tem alternativas diferentes para finalizar. O Pedro é diferente, é muito diferente dos outros, e um dos motivos é esse. Olha a jogada. Ele não tinha o que fazer. Normalmente um outro atacante ia tentar virar de esquerda ou ia tentar dominar para tentar bater. Não, ele girou o corpo e jogou a perna na bola. Ele jogou a perna na bola e direcionou pro gol, né? E se o goleiro não tá esperto, o goleiro toma o gol. Tanto o goleiro aplaudiu a jogada. O goleiro aplaudiu a jogada do Pedro e depois cumprimentou o Pedro, porque realmente foi uma jogada diferente. Então eu achei o segundo tempo mais pressão do Flamengo, mas pela força que o time tem em casa mesmo. Não porque o Racing estava jogando mal, não porque o Racing caiu fisicamente, não. A pressão do Flamengo foi mérito do próprio Flamengo. E mesmo assim, teve um momento do jogo que o Racing começou a arriscar uns contra-ataques, umas esticadas e começou a levar um pouco de perigo. Qualquer vitória na semifinal é importante, mas o Flamengo poderia ter feito pelo menos mais um gol para ter não tranquilidade, nem facilidade, nem nada, mas um pouco mais de respiro no próximo jogo. Vai ser muito difícil lá, mas o Flamengo é favorito e tem a vantagem para classificar. Não sei se ganha o jogo, mas eu acho que classifica. Sobre essa questão, Bruno Henrique e Pedro, braço quebrado. Eu até saí aqui para falar com uma pessoa aqui do Flamengo e eles vão avaliar hoje a situação para ver qual em detalhes, né, o estado do braço do Pedro, essa fratura, e avaliar em quanto tempo e de que maneira ele poderia jogar com uma imobilização, alguma coisa assim. O Flamengo não tem ainda uma ideia muito clara, que é tudo muito recente. Então, hoje eles vão reavaliar, vão começar a pensar numa maneira, se é possível, para que ele volte, para que possa antecipar a volta dele. Mas isso será hoje durante o dia, é possível que a gente tenha alguma novidade, mas é claro que tudo indica que pelo menos durante alguns jogos ele não possa entrar em campo. Mas eles vão começar a ter uma noção mais clara a partir do dia de hoje. E aí, Mauro, vou com você também. Aí é o quê? Prefere Plata? Prefere Bruno Henrique? Você gostou do Bruno Henrique em campo ontem? Eu até gostei também. Mas ele agora fala que não quer jogar de novo. Será que ele sabia que o Pedro estava machucado? Eu imagino que ele não tivesse a noção, senão o fim da picada, né? Pô, não dá, né? Falar uma bobagem dessa numa hora dessa. Aliás, de qualquer maneira, falar uma bobagem dessa, eu acho que isso não é hora para isso. Ele perdeu o gol, de fato. Eu acho que o time melhorou com a entrada dele, porque a troca, né? Os três que entraram, o Lino, o Plata, o Plata se movimentando muito, o Lino mais agudo pela esquerda, o Bruno Henrique também se movimentando bastante. Acho que deu mais movimentação e agressividade ao ataque. O Pedro estava realmente baleado, o Arrascaeta já fisicamente tinha sofrido uma queda, não estava tão bem. E o Flamengo ficou mais rápido, mais agressivo. Você pode ver que no segundo tempo, o Flamengo teve uma chance com o Arrascaeta ainda no começo do segundo tempo, e depois só foi criar situações quando essa turma entrou, né? Aí foi criar situações. Teve 2, 3, 4 chances ali, uma mais clara, uma nem tanto, mas conseguiu assustar de fato a defesa do Racing. Mas ele perdeu um gol feito, era uma hora dele ficar quieto, né? Porque ele tinha tudo para escolher como finalizar. Estou em cima do Cambeses. Deu sorte que o Carrascal na sobra marcou o gol. Mas eu acho que se ele tiver que jogar de 9, o Felipe vai convencê-lo a jogar, se achar que deve ser ele, né? Mas pelo que ele não vem jogando, de fato, nem se justifica. A grande questão é que o Plata não é um jogador de muitos gols, né? Ele teria que encontrar uma outra formação. Agora, para o jogo da Argentina, né, o Flamengo, a priori, o Flamengo está em vantagem. O Flamengo está numa situação melhor, porque está ganhando por 1-0. E é outro desenho de jogo, né? Outra postura do Racing, uma outra situação. Ele vai ter que estudar aí a melhor forma. Mas vejamos aí também quanto tempo o Pedro vai ficar fora, né? Agora o Flamengo tem que tentar se classificar
para a final da Libertadores e ver se ele se recupera antes disso e consegue tê-lo em campo. Aí acho que dá tempo, né? Que falta mais de um mês. E assim, o duro nessa história é que para qualquer time, para o Flamengo e para o Palmeiras, sobretudo, não é só a Libertadores que está acontecendo, né? Está rolando o brasileiro também ao mesmo tempo. E o Bruno Henrique, com ou não o problema do Pedro, que já estava no hospital a essa altura, quando ele deu a entrevista, ele teria que jogar algumas vezes, por exemplo, contra o Fortaleza, no final de semana, no Ceará, como centroavante, possivelmente, né? Agora, eu acho que os dois falaram muito bem sobre o jogo. E como é bom ter jogador bom, né, cara? Porque, assim, no domingo foi o domingo do Arrascaeta e do Pedro. E eu estou plenamente de acordo com o Mauro. Ontem foi o jogo do Carrascal. Foi uma exibição espetacular do Carrascal, desde o primeiro tempo. Ele simplesmente desequilibrou o jogo como grandes jogadores fazem. Uma semifinal da Libertadores com uma assinatura. E ele vinha jogando, e acho que foi uma boa sacada do Felipe. Eu até falei pra você, Tirão, antes do jogo, eu acho que vai entrar o Carrascal e o Samuel Lino no banco. Por quê? Porque o Samuel Lino tá visivelmente sem confiança. No jogo do Palmeiras ficou claro isso. E o Carrascal entrou com muita confiança. Aliás, ele quase fez o quarto gol no Carlos Miguel ali no final. E num jogo em que você precisa propor, o cara vai ter que pisar na bola várias vezes, iniciar a jogada. Para o cara sem confiança é péssimo. E aí eu acho que, inclusive, além dessa situação, a característica do Carrascal, ela ajuda muito a desafogar o Arrascaeta, porque no final das contas são dois armadores. O Lino é um ponta, é outro tipo de jogo. E aí quando o Felipe faz as mudanças, aí o Carrascal passa a ser o único, ou ao lado dos volantes, armador do time, né? Ele sai do lado do campo, vai para o centro e o Felipe coloca 3 atacantes. E os 3 entraram bem. O Plata um pouco menos, mas o Bruno Henrique entrou bem e o Samuel Lino entrou muito bem. Pena que o gol do Samuel Lino de cabeça, que foi uma finalização muito inteligente, aliás, foi anulado, porque daria uma dose de confiança nele muito grande para essa sequência, né? Acredito, por exemplo, que ele possa jogar Samuel Lino em Fortaleza, porque é aquilo, o Flamengo, qualquer desfalque agora, ainda mais o Pedro, é muito importante na frente dupla, faz muita diferença, né? E aí, talvez até algumas situações, você vê como é que estavam lá já no armário, o Wallace Ian, com seus problemas de disciplina, tá ficando fora dos relacionados. Juninho, que nem mais aparece. Talvez esses jogadores tenham que ser requisitados nessa parte final de temporada. Seja no Brasileiro, ou seja numa emergência na Libertadores. O fato é que, como o Mauro explicou aqui, o Flamengo vai tentar, na verdade, um tratamento, eu imagino, alternativo até o final do ano. Jogo muito ruim no primeiro tempo. Eu tenho que... Bom, segundo talvez a tua expectativa e os seus olhos, né? Mas segundo o que eu esperava totalmente. Um adversário muito difícil, que eliminou todos os times que veio pela frente, uma semifinal de Libertadores, e que o Racing fez naquele momento para que o primeiro tempo tenha sido muito ruim. A expectativa de que o Flamengo tivesse 20 chutes no gol e tivesse feito 4-0, talvez leve você a pensar que tenha sido muito ruim. Eu não vi assim. Nosso time construiu com paciência todos os nossos ataques, dominamos muito bem e tentamos fechar a força que eles têm, que são essas bolas no espaço, e essas bolas principalmente pro atacante deles, que é um jogador super interessante. Vindo de 48 horas, uma coisa que eu expressamente pedi, que o jogo do Palmeiras fosse no sábado, para ter 4 dias para esse jogo da Libertadores. Não foi 48 horas, menos 72 horas pro jogo. Entre Palmeiras, que foi um jogo super exigente mentalmente, e um jogo da Libertadores, até então o jogo mais importante do ano. Então tô orgulhoso de todo o esforço que meus jogadores fizeram e a vitória é muito válida. Muito bem, estamos de volta aqui ouvindo o Felipe Luiz, que ficou de fato incomodado com a pergunta sobre o time. Não, eu acho assim, às vezes os jornalistas esquecem que tem um adversário no campo, né? Às vezes os caras acham que tem que entrar um time, tem que tocar todas as bolas certas, acertar todos os passes, acertar todos os chutes, todos os cruzamentos, sabe?
todas as chances de gol, a bola tem que entrar, esquecem que tem goleiro, esquecem que tem uma equipe que está taticamente marcando muito bem, está dificultando, esquece que o adversário tem um treinador que pensa taticamente bem o jogo, que o time da casa é forte, junto com o Palmeiras, são os 2 melhores times da América do Sul, os melhores elencos, e o adversário vai lá muito preocupado, muito focado e totalmente dedicado à partida. O que é jogar mal? Eu não achei que o Flamengo jogou mal no primeiro tempo. Eu achei que o jogo foi difícil para se jogar no primeiro tempo. Foi um adversário que dificultou o máximo as principais características do Flamengo. Temos que estar mais juntos do que nunca. Estamos mais vivos do que nunca e sabemos que em casa nós vamos jogar o sonho de podermos ir a Lima. Poder não, nós vamos a Lima. Disse o Gustavo Costas, que tem uma pegada meio Walter Matthau, né? Aquele ator, grande ator de Hollywood. As coletivas de imprensa hoje, no futebol, né, por conta de, assim... Hoje o cara cria um canal, nem é jornalista, ou se é jornalista, às vezes tem um diploma, mas não tem nenhuma formação profissional, nenhuma experiência, nenhuma referência, nunca entrou numa redação... O cara vai lá fazer a pergunta, cara, pergunta de 2 minutos, aí a resposta leva 30 segundos, porque o técnico consegue ser mais objetivo do que o entrevistador. Aí outra teve uma que, todo respeito, não dá, que a torcida saiu com uma sensação de derrota. Cara, foi o contrário, a torcida saiu satisfeita, a torcida entendeu. Quer dizer, eu não sei se o cara fica no Maracanã olhando a rede social, onde você encontra uma realidade paralela, e de uma minoria, né? De uma minoria que é muito superestimada inúmeras vezes. E aí pergunta como se sensação de derrota, você ganha com dificuldade. Um adversário duro, um jogo na última bola praticamente. Então, assim, é dureza. Não só para o Felipe, acho que para todos os entrevistados do futebol hoje, porque é demais. É demais. A cada pergunta, a cada coisa que... eu desisti da coletiva uma hora lá, falei, não aguento mais. Aí o outro faz um discurso, não, porque Felipe, nós aqui, bababá. Peraí, pô, dá um tempo, pô. As perguntas tinham que ser, Tirone, 20 segundos. 30, vai. Serei tolerante. 30 segundos. Tinha que ter um gongo, sabe? Atenção, tempo! Aí eu começava a contar a pergunta, porque o programa do Silvio Santos tinha essas coisas. E o cara pergunta em 20 segundos. Acabou. Pô, não tem que fazer uma tese, desenvolver uma tese. É uma pergunta, cara. Então, assim, se desperdiça muita oportunidade de fazer perguntas interessantes e tirar do entrevistado boas respostas, né? Isso é um problemaço, né? E o Bruno Henrique, eu estava aqui confirmando que ele não tinha, só para falar uma bobagem, mas ele não tinha noção ainda da gravidade da situação do Pedro. Talvez até ele reveja isso, porque a chance do Pedro voltar agora, por exemplo, contra o Racing na Argentina, me parece pequena, né? O que eles vão fazer é reavaliar o jogador para ter uma noção mais precisa de quando ele pode voltar. Vai depender também dele, né? Olha, tem essa, digamos, uma hipótese. A gente consegue mobilizar em tantos dias e tudo, protege o braço, se sente seguro para jogar ou não? Vai depender muito também de como o jogador se sente, né? Então, é algo que, nesse momento, qualquer previsão que seja feita seria precipitado. Mais tarde, talvez os médicos, junto com o atleta, consigam ter uma ideia mais clara do período de inatividade do atacante. Agora, Arnaldo, você queria falar? Diga. Na verdade, assim, eu tô, assim, bastante impressionado com a quantidade de bons jogadores de Palmeiras e Flamengo nessa reta final de temporada. Ontem o Felipe utilizou praticamente todas as armas, né? Ele usou os 4 laterais que ele tem, os 2 da direita e os 2 da esquerda. Ele colocou os 3 atacantes frescos para a segunda etapa. Mas eu senti falta de um jogador. É isso que... Boa. Do Saul. Que me parece não estar nas melhores condições, mas eu imaginei que aquele pedacinho de jogo que ele jogou contra o Palmeiras, e acho que ele melhorou o time do Flamengo quando ele entrou. O Flamengo estava em vantagem, é verdade. Mas é um jogador que faz falta também, porque o Pulgar fez um ótimo jogo para mim, mas ele é diferente, né? O Saul, ele é um construtor lá de trás, junto com o Jorginho e tal. Eu não sei se o Mauro tem alguma informação sobre as condições dele, mas ele jogou... A impressão é que, depois de ter jogado minutos contra o Palmeiras, assim como o Carrascal, que ele jogasse mais tempo contra o Racing, e ele acabou nem entrando no jogo, mesmo com o Flamengo no 0-0, né? Ele tem uma dor no pé, né? Deu uma pancada que ele levou lá atrás, antes da data FIFA, né? E no domingo ele não estava totalmente superado, né? Ontem não tem informação, mas acho que foi mais opção do técnico. Acho também, Arnaldo, que o Felipe está
pensando em... Ele fala que pensa um jogo de cada vez, mas eu não acredito. Eu acredito que ele pense nos jogos pouco a pouco, nos combos de partidas. Porque o próximo jogo agora, contra o Fortaleza, ele certamente vai colocar um time diferente. Então, acho que ele ontem optou mesmo pela permanência do Eric Pulgar, né? Que deu o passe, inclusive, para o Samuel Lino no gol que foi anulado, né? Mas que ele não está 100% ainda, o Saúl certamente não está. Então a gente tem uma tela aí mostrando como foi o Flamengo até aqui jogando fora de casa. Olha aí, ele venceu na estreia, eu esqueci o nome do time que o Flamengo, aquele time da Venezuela, Táchira. Depois empatou com a LDU, que hoje enfrenta o Palmeiras. Empatou com o Central Córdoba. Ganhou do Internacional, talvez a melhor partida do Flamengo nessa Libertadores. E perdeu para o Estudiantes nas quartas de final. Isso o Flamengo fora de casa. Agora olha o Racing em casa. Perdeu do Atlético Bucaramanga, 3-1. Mas depois, 4-0 no Colo-Colo, 1-0 no Fortaleza, 3-1 no Peñarol e 1-0 no Vélez. Então é um time que normalmente no cilindro vai muito bem. Mauro, você conhece bem aquele pedaço ali, né? Atmosfera. Exato. Assim, vai acontecer toda aquela mobilização para o jogo de volta. O Racing vai fazer algo parecido com o que fez o Estudiantes, só que eu imagino que ontem me surpreendeu ele ter pressionado a saída de bola no começo. Logo que ele vai fazer, com certeza. Ele vai fazer isso que ele fez sempre. Ele fez contra o Cruzeiro em campo neutro, em tese, né? Tinha muito mais torcida do Racing, mas o jogo foi no Paraguai. Fez contra o Corinthians. O Racing venceu do ano passado para cá, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza. Vitórias do Brasil, vitórias na Argentina, né? Por Recopa, por Sul-Americana e Libertadores. E eu imagino que vai sair pressionando muito no começo do jogo, vai ter muita bola longa, o time é um time muito chuta-chuta, em casa ele deve estar mais perto da área do Flamengo. O Flamengo vai ter que fazer um jogo parecido com o jogo contra o Palmeiras, pelo menos acho que no começo da partida, ou seja, vai estar no seu campo, vai ter que jogar em transição, em velocidade, vai encontrar espaço. Ontem tinha espaço o jogo inteiro, né? Mesmo no primeiro tempo e depois, quando o Racing se fechou um pouco, o Flamengo encontrava os espaços, mesmo com linha de 5 e tudo mais, e vai se expor mais. Agora, vai ter muito aquela questão emocional. O time vai lutar demais, o time vai jogar com o apoio da torcida, está muito mobilizado, não joga no fim de semana, o Flamengo vai a Fortaleza, o Racing fica em casa, se preparando, treinando, recuperando seus atletas. Deve ter, quem sabe, o Nardoni em condições para começar jogando, ele entrou no segundo tempo, ele é titular, o volante, camisa 5, né? Então isso pode ser um reforço importante também para o Gustavo Costa. Até havia expectativa que ele jogasse ontem. O Rojas foi surpreendente porque ele foi dado quase como fora do jogo há alguns dias e acabou conseguindo começar a partida, né? Depois saiu para entrar o Moura. Então acredito que ele tenha o time inteiro mobilizado e vai ter muito esse apelo emocional. Que o Costas é isso, ele é um técnico muito old school, né, cara? Ele é um cara de um discurso motivacional muito forte, que fica beijando os santinhos dele ali e tal, aquela coisa toda. Não tem assim não é um técnico muito sofisticado do ponto de vista estratégico, tático, mas ele consegue mobilizar os jogadores e assim, é o que eu digo sempre, não dá para usar jogo do Campeonato Argentino como referência em relação a essas partidas. Não só o Racing, eu acho que quase todos os times com esse perfil, né? O Racing em especial. Uma coisa é um jogo normal do torneio clausura, a outra é um jogo desse. São jogos de sobrevivência no mata-mata que o time gosta e o time é competitivo nisso aí. Papo final sobre esse jogo do fim de semana, porque agora tá um marcando o outro, né? O Flamengo pega o Fortaleza, o Palmeiras pega o Cruzeiro, o Palmeiras joga hoje e tal. O Flamengo, imagino, ainda mais depois por ter vencido por 1-0, o negócio tá muito apertado. Tem a questão do Pedro. Tem a questão do Pedro, deve ir com um time bem alternativo contra o Fortaleza, o que também não vai ser nenhuma coisa horrível, porque o time do Flamengo é muito bom e o Fortaleza tá lá encalacrado lá embaixo, ô Mauro. Exato. Agora ele vai ter que usar o elenco de novo, né? Imagino que ele mude bastante a equipe, mas acho que o Flamengo tem condições de levar um time forte. A Fortaleza deixando alguns jogadores no banco, mesclando e tentando vencer. O Flamengo tem que vencer, na verdade, mais esse jogo. São 4, né? Que o Flamengo tem que vencer no ao todo. Já venceu 3. Serão 4 ao final. E aí ele pode empatar. Na quarta-feira que vem ele poderá empatar até contra o Racing, porque ele venceu no Maracanã. Ontem, só para dar uma ideia do grau de dificuldade, o Flamengo finalizou acho que 19 vezes, fez um gol. O Flamengo, nos 2 jogos anteriores contra Botafogo e Palmeiras, finalizou 19 vezes, fez 6 gols. Então conseguiu ter um índice de aproveitamento altíssimo depois da data FIFA, e ontem isso não aconteceu. Eu acho que isso diz muito sobre a dificuldade que foi o jogo, né?
E acho muito grave o que está acontecendo já há alguns anos e a teimosia de parte da imprensa, da torcida, melhor dizendo, a imprensa nem tanto, é mais a torcida, né? Da brasileira, a do Flamengo só não. De vez não entender o desafio que é chegar na final de Libertadores, como se fosse fácil, como se chegasse todo ano, né? E não é bem assim. E mesmo as derrotas em tempos recentes não convencem parte dos torcedores. Eles não podem ser levados para dentro da coletiva. Eles não são a amostra real. E ontem a gente viu isso no Maracanã e um cenário bem diferente fora. E foi um jogo legal. Eu gostei bastante do jogo. Acho que foi um jogo muito bom. Então, o calendário brasileiro sempre é muito duro com os seus próprios times, né? Enquanto na América do Sul eles não têm tantas partidas e conseguem, em praticamente todos os países, né? Realocar jogos de maneira que facilita a vida das pessoas. Se não tivesse a eleição da Argentina, eu diria com toda certeza, o Racing pedisse adiamento do jogo e ia adiar o jogo do final de semana. Ia adiar o jogo para ficar só pensando no Flamengo, como a LDU conseguiu. Não vai jogar no final de semana. Aqui no Brasil isso nem tem como, porque é impossível porque você não tem um respiro. Tá aí, galera. News Sport com Mauro César, representa aí e dá o pitaco dele com relação a tudo que rolou. Entrevistas, perguntas, o futebol, que é o mais importante, sentiu na pele lá dentro do Maracanã e expressa aí o que ele achou de tudo que rolou lá no Maracanã com essa vitória do Flamengo por 1-0 em cima do Racing. Tá bom, o jogo foi perfeito, não deu pra fazer mais, faltou vamos dizer, aquele feeling nas finalizações. Paciência, né? Estamos com a vantagem sim. Agora é jogar lá dentro do El Cilindro com a bola. Felipe sabe qual que é o forte dele. Os números do jogo. O Flamengo teve mais de 600 passes e 85% na precisão dos passes. Já o Racing teve 160 e alguma coisa passes e tudo aquele chutão, né? Que é o forte dele. Zagueiro tromba, o atacante dele tromba com o nosso zagueiro, sobra pra alguém pra ele chutar no gol. E eles deram um chute no gol, que foi aquele que o Rossi deu, que foi no escanteio, a bola parada. De 4 finalizações, que o resto foi pra fora, né? Cara, tá bom demais, tá bom. Quem achar que tava ruim pro Flamengo foi ruim, é torcedor modinha, torcedor Enzo, porque nunca passou como a gente tem passado nos anos 90, 2000, 2010, 2011. Meu, ali sim era difícil. Nós já passamos por aquilo ali, cara. Nós já passamos pelaquela fase. Hoje, nós estamos bem demais com esse time, cara. Esse time joga demais. Cara, é uma carga. São muitos jogos uns atrás do outro. O volume é muito grande. Exige muito do físico. O Racing tá se preparando aí já há mais de uma semana. E agora, pro próximo jogo, eles não vão jogar no meio de semana, como o Mauro falou aqui. Os caras vão estar descansando, se preparando, pra você ver como é diferente. Flamengo, parabéns. É assim e vamos pra final sim, pra gente jogar lá em Lima, contrariando o técnico do Racing, né? Mas o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho, ajuda com like, porque eu agradeço, e compartilha, comenta, dê sua opinião. Eu errei o placar 2-0, eu falei. E o 1-0 tá bom demais. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro.